E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Prosperi, gerente geral do Santander, e também o Thiago Tadeu Alves, gerente de pessoa jurídica do Santander, para nos esclarecer algumas dúvidas sobre as mudanças do cheque especial. Eu queria agradecer a presença de vocês. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui nessa rádio tão famosa aqui em Rio Grande. Mas é um prazer tirar as dúvidas. Novamente, bom dia, Rodrigo. Eu não abri o seu microfone, eu fui ajeitá-lo. Então, bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para a gente esclarecer essas dúvidas sobre as novas regras do cheque especial. Bom dia, Vanessa, é um prazer, estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas e o que a gente não souber, com certeza a gente pega informação e traz para vocês. Muito obrigada, Thiago, também. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes aí, é um prazer também estar aqui. Muito obrigada. E vamos lá, ocorreram algumas mudanças, o Banco Central mudou algumas regras do cheque especial que são válidas agora a partir de 1º de janeiro, né? E entraram em vigor a partir de 1º de janeiro. Uma delas é a imposição de um novo limite na taxa média mensal, para 8%, né? Na prática, o que isso significa? Pra gente traduzir aí pro português, né? Claro, houve uma redução aí de quase 50% na taxa que os bancos eles cobravam do cheque especial. Na falar a verdade, não tinham, até o ano passado, não tinha limite. Os bancos poderiam cobrar a taxa que eles bem entenderem. Só para te dar um exemplo, em média, no mês de novembro de 2019, foi cobrada uma taxa em média no país de 306% do cheque especial. O governo viu isso, colocou uma limitação nos bancos. Agora os bancos são limitados a no máximo 150% por ano. Isso significa no máximo sendo cobrado de 8% ao mês, né? Então uma redução aí bem grande aí para a população que utiliza dessa linha de crédito aí. Ele limitou essa cobrança de juros. Vanessa, é importante reforçar que essa condição ela é válida somente para pessoa física. Certo. Ela não encaixou na pessoa jurídica, não tem nenhum tipo de informação a esse respeito, tá? No Santander, falando especificamente do Santander, o cliente MEI, né, que hoje tem um CNPJ, o banco também irá reduzir a taxa de juros para o cliente MEI, em exceção para o cliente MEI. Mas o segmento empresas, mesmo quem não é MEI e quem tem um ME limitada, ele não tem redução de cheque especial não, tá? Certo. E essas regras, então, valem para todos os bancos? Essa redução agora nivelou todos os bancos, é isso? Isso, é como se o Banco Central, né, o governo, ele limitasse os bancos a cobrar essa taxa. Ela entrou em vigência a partir do dia 6 de janeiro para novos e velhos contratos, né? E depois tem a questão da tarifa aí que eu queria até esclarecer com você. Eu já ia te perguntar, que é uma pergunta de um ouvinte aqui, o Zé Roberto me perguntou aqui pelo WhatsApp, né? A criação da tarifa de 0,25 ao mês sobre o valor do limite, sobre isso? O valor que excede R$500 do limite, tá? Então, e aí quem não... então vamos explicar tudo. Vamos lá. Até R$500 você não vai ter nenhuma taxa, é isso? A princípio, já quero fazer até um spoiler aí. Isso. Nenhum dos bancos vão cobrar a princípio, tá? Certo. O Santander não vai cobrar e nenhum dos bancos a princípio anunciou que vai comprar. Já vou adiantar isso, porque tá acontecendo muito o movimento dos clientes o banco desesperadamente, falando que quer cancelar, que não quer mais saber. E é interessante, até uma dica que eu dou para o ouvinte: antes de qualquer decisão, vá até o banco, converse com o seu consultor, converse com o seu gerente, entenda as novas mudanças antes de tomar qualquer aí decisão, porque pode impactar, principalmente o cliente que usa essa linha de crédito. Imagina se você rotineiramente usa essa linha de crédito, de um dia para a noite você perde ela. Seu planejamento financeiro vai ser afetado, e em vez de você ter uma diminuição, você pode ainda pagar mais caro, que você vai estar sujeito aí àquele adiantamento depositante quando você estoura o seu saldo, tá? Primeiro é importante isso. Agora eu vou explicar um pouquinho da taxa. O Banco Central, nesse movimento aí de fazer a redução do cheque especial, ele autorizou os bancos, né, a cobrar uma alíquota de 0,25 todo o valor que excede R$500. Então é importante. Se você tem um limite até R$500, você não está suscetível a essa tarifa, tá? E todo o valor que excede R$500, vou até dar um exemplo aí para o ouvinte entender. Supondo que eu tenho um limite de R$2.000 no cheque especial. Até R$500 eu não pago nada e eu vou pagar sobre 1.500 uma alíquota de 0,25 ao mês, tá? Certo. Repetindo, isso é o que o Banco Central permitiu os bancos a fazerem, mas até então nenhum banco divulgou que vai fazer essa cobrança, certo? Vou te explicar um pouquinho para o ouvinte entender o porquê dessa cobrança. O cheque especial,
no Brasil, ele é disponibilizado um valor, só para você ter uma base, em média 350 bilhões estão disponíveis aí na conta dos clientes, tá? Aquele valor que você tem disponibilizado aí. Desses 350 bilhões, há uma utilização apenas de 26 bilhões mês, ou seja, tem aí 324, né, bilhões aproximadamente ocioso, que ficam parados lá. Enquanto os bancos tinham juros maior, compensava, porque o banco paga para ter esse dinheiro disponibilizado para o cliente, né? Ele paga imposto, ele paga tributo para o governo. Como o spread do banco caiu, que é o ganho do banco, vamos falar português, claro, caiu, esse valor que ficaria ocioso ia representar um custo muito grande para o banco. Então, o Banco Central autorizou o banco a fazer essa cobrança, tá? Porém, uma coisa bacana, um movimento bacana aí da classe de bancos, eles não vão fazer essa cobrança, vai ficar somente os juros, tá? Até agora todos os bancos, inclusive o Santander, não vai fazer cobrança nenhuma. A respeito disso? Eu vi que foi mais um movimento assim do cliente, eles viram que o cliente não ia ser bem visto esse tipo de cobrança, né? Entendi. E fizeram esse movimento aí. Então, muito importante, repetindo, vá até o seu banco, se tiver alguma dúvida, converse com o seu consultor, que não vai ter cobrança e pelo contrário, os juros reduziu, né? É algo assim, não vamos falar em incentivo para usar, é muito importante usar as linhas de crédito aí com total aí tranquilidade, né? Mas é uma oportunidade. Consciência, né? Consciência, essa é a palavra, é verdade. Importante. Mais importante. E a Maria Rita mandou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Essas regras novas são aplicadas somente para os novos contratos ou para os antigos também? Excelente pergunta. Na realidade, a princípio, quem já tinha conta até o dia 6 de janeiro seria impactado a partir de junho de 2020. Quem abrisse conta a partir do dia 6 de janeiro já estaria aderindo a essa nova regra. Deixando claro o que o Thiago falou, a taxa de 0,25, não se preocupem, não será cobrada. Pelo menos no Santander já foi definido que independente de passar o mês de agosto, setembro desse ano, não será cobrada. As demais instituições é importante você procurar o seu gerente e ter essa informação se porventura no futuro vai cobrar. Certo. Mas finalizando a pergunta, então, para aqueles que já têm conta antes do dia 6 de janeiro, será cobrada somente no segundo semestre desse ano. Se porventura o banco cobrar. Entendi. E quem abriu conta a partir do dia 6 já é de imediato. Certo. Mas o movimento dos bancos é para que não se cobre essa taxa e na realidade, assim, muito importante, apesar da taxa ter reduzido para 8%, né? Hoje é o máximo que uma instituição financeira pode cobrar de cheque especial, é importante ter consciência, porque 8% ainda é caro. Sim. E de repente a pessoa acha que agora ela pode usar o cheque especial e de repente ela vai entrar numa situação que ela não vai conseguir reverter. E o impacto no ano, né? É muito grande, né? Diminuiu. Nós estamos falando de 150% ao ano. É muita coisa, então, assim, né? é importante. Antes era quase 300%, né? Em média 300 a 320. Nossa. Já teve instituição que chegou a cobrar em 350%. E hoje o cliente que procura o seu consultor, o seu gerente, ele tem linhas de crédito mais baratas, crédito pessoal, crédito consignado. Os bancos estão fazendo ações aí com taxas menores. Então, assim, o momento é esse. A taxa Selic está muito baixa. Hoje em 4,5%, que é a menor da história. Então é importante você falar com o seu gerente antes de utilizar um cheque especial, porque você pode ter uma linha mais barata. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que vai funcionar algum tipo de portabilidade dessa dívida do especial para uma outra mais barata? Na realidade, portabilidade, quando a gente fala de portabilidade, a gente fala de crédito imobiliário, a gente fala de crédito consignado. Ah, certo. O que existe de possibilidade, às vezes a pessoa está tomada em outro banco, em cheque especial, não tem como pagar aquela dívida, ela pode ir numa outra instituição e tentar um crédito pessoal, tentar uma linha de crédito mais barata. A longo prazo, ela alonga esse prazo, consegue pagar uma parcela mensal. Porque aí ela paga aquela dívida do cheque especial através de uma outra linha de crédito e consegue se programar. A vantagem, Vanessa, é o seguinte, ela vai ter uma linha de crédito que ela sabe quanto que ela vai pagar por mês. O cheque especial não, ele oscila, porque depende de quanto você está usando, você paga um juro muito alto. O crédito pessoal, ela pode se programar melhor. Às vezes ela está pagando de juros 300, 400 reais, quando ela poderia estar pagando de parcela e capital. Então é importante ela procurar o gerente dela para ela poder ter essa consciência. Antes de usar um outro cheque especial para cobrir outro, ver se não tem uma linha mais barata. Ah, muito bem. Então é isso. Vocês têm alguma consideração, alguma informação a mais que possam nos dar? Eu queria só aproveitar até falar um pouquinho do cheque especial, coisa rápida. Normalmente ele é muito visto como vilão, né? Muito. A pessoa entra com o cheque especial e fala, e agora eu tô perdido. Eu acho que ele tá muito em você conhecer o limite antes de você usar.
Você sabendo usar uma linha de crédito, na minha opinião, não existe linha de crédito ruim. Às vezes ela é no momento errado, usada da maneira errada. Vou dar só um exemplo. Muito isso, usar da maneira errada, né? A gente tem que ter consciência do nosso limite, isso, né? O cheque especial, ele é aconselhado, assim, eu brinco muito com meus clientes, com tacada rápida. Às vezes você tem um valor ali que daqui 2 dias você vai ter, e aí compensa muito mais. Você tem uma aplicação que você teria que resgatar, que você teria uma alíquota de imposto para pagar. Às vezes a própria poupança, que você vai perder os juros dela porque ela é mensal, né? Não chegou no aniversário dela. Então você coloca na ponta do lápis antes de usar. O cheque especial, ele pode sim ser muito útil, tá? A gente fala até pelo Santander, a gente oferece uma quantidade de dias sem juros, né? Tem outros bancos que tem algumas ferramentas também. Então é importante o cliente se informar antes de utilizar. Ele não é o vilão, assim, né? A gente saber usar, ele pode se tornar um excelente auxílio aí no nosso mês aí. Tá, joia. Tem uma pergunta aqui, chegou. Ouvinte gostaria de ouvir algum comentário sobre os bancos terem o costume de negar empréstimos pretendendo os clientes no cheque especial, por exemplo, ao invés mas aí eu acho que é muito do gerente também, né? De oferecer, ao invés de oferecer um empréstimo pessoal, oferecer o cheque especial. Só para passar uma coisa para o seu ouvinte, hoje os bancos, tá? Em convênio com o Banco Central, nós somos cobrados por dar uma consultoria ao cliente, tá? Nós somos cobrados por índices de inadimplência. Então, assim, eu sei que o pessoal tem aquela fama atrás, antigamente, do banco, ele quer o cliente endividado. Hoje o banco, ele é cobrado por isso, tá? Quando saem os números aí do governo falando de respeito de inadimplência, mal visto, né? O banco, o governo, ele cobra o banco por isso, vocês têm uma parcela de uma responsabilidade nisso. Então hoje a gente tem toda uma cultura, o profissional bancário, ele é, como tu diz, ele é treinado para não deixar chegar nessa situação, tá? O que às vezes pode acontecer é que, por exemplo, o cheque especial é algo que você já tem contratado, já tá lá para você. Às vezes você se utilizou nele e depois você demorou muito, aí entra a questão de sempre buscar consultoria, e demorou muito para buscar auxílio, tá? E o banco, até por precaução e para se preservar, ele tem, como se diz, as consultas que ele fazem de linha de crédito, seu cliente está tomado ou não. Então, momentaneamente, pode ser que a gente não consiga a oferta que o cliente quer, mas lembrando, sempre vai ter uma oferta, tá? Seja um parcelamento, seja outra linha de crédito, sempre vamos ter. Pode ser que no momento não tenha que o cliente deseje. Certo. É isso, eu acho que uma boa conversa resolve muita coisa. Com certeza. Né? E assim, só reforçando, o ouvinte, a última pergunta, é importante ele ter um relacionamento com a instituição, né? Então, se ele faz movimento no banco, se ele recebe o salário no banco, se ele mantém a movimentação dele no banco que ele escolheu, a facilidade de aprovar um crédito mais barato, dele sair de um cheque especial é maior. A partir do momento que você vai no banco, abre a conta e já quer o crédito no dia, é um pouco mais complicado. Existe uma análise de crédito, não só no Santander, como todas as instituições da praça, mas o que eu posso te garantir é que se ele tiver relacionamento falando do Santander, ele vai ser muito bem atendido e ele vai ter as linhas que ele precisa aí a curto, médio e longo prazo. Santander chegou há pouco tempo em Guaxupetanga, tá com quantos meses? Já faz um ano? Nós vamos para 10 meses agora, e assim, deixo aberto aí para quem precisar de uma consultoria hoje, igual eu já citei várias vezes aí para vários clientes, né? A gente veio aí para dar consultoria, para ser um banco diferente. Aliás, não é para ser mais um banco, né? É para ser um atendimento diferenciado. Contem com o Santander, só reforçando, a gente mantém os 10 dias de cheque especial para clientes, dependendo do relacionamento, não são todos que vão ter mais. Então, depende do relacionamento, se ele recebe no banco, se ele tem algum tipo de investimento. Importante que o cliente procure o banco para tirar essas dúvidas. Tá jóia, então. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Rodrigo. Tenha um bom dia aí, um bom restinho de semana. Obrigado, Vanessa. Obrigado, foi um prazer, tá, Vanessa? Igualmente.